quebrada da direita, juntinho da linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho, atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já perdeu lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou! Está começando mais um Flagcast, o seu podcast semanal sobre futebol sem compromisso com a seriedade, pois aqui informação fica em segundo lugar. Alô, nação rubro-negra, aqui é o Zico. Vamos nessa que esse hino é maravilhoso. Chegamos, estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio 3, e no programa de hoje já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada para falar de tudo sobre o mundo do futebol e muito mais. Aqui é o Matheus Gonzaga, rindo para não chorar. Boa noite, aqui é a Ana Beatriz Ayati, e seria um feliz ano novo? Olá galera, eu sou o Marcão Beton, e diferente do filósofo Tiririca, pode sim ficar pior. Saudações galerinha do mal, eu sou o Nick Marques e que Deus perdoe essas pessoas ruins. Meus amigos, hoje estamos aqui reunidos mais uma vez com a presença ilustre da nossa amiga Ana e do nosso amigo Marcão Beton também, lá do Coluna do Flamengo. E hoje vamos fazer um papo triste. E como eu falei, é rir para não chorar. Quando a desgraça vem, parece que ela é difícil de ir embora. Hoje vamos fazer uma análise fria e calculista, sem sentimento, sem ódio, sem rancor. Eu sei que todos aqui são capazes de fazer isso. Sobre o que ainda resta para o 2017 do Flamengo. Porque todos estamos tristes, desanimados, sem vontade de cantar uma bela canção. Mas... fale por você. Como eu falei antes, não crie expectativas para que sua derrota não seja tão frustrante. Porra, o Bruno mata, dá porrada nos outros, mete porrada em mulher, Adriano pega metralhadora, fuzil os caralho, o William vai pro Rei do Bacalhau, arruma confusão, bate mulher também, mas ganha a porra do jogo! Chega dentro do campo, resolve, não fica essa porra de mamãezada, de shake, e sei quem angra, em barco, o outro não sei que, o outro com cabelinho, tudo mamãezado, cambado de marica, filho da puta. Flamengo é tiro, é bandido, é porrada, é facada, é o caralho. Flamengo é isso, nessa porra não, de pagamento em dia, de o caralho. Tem que atrasar essa porra, tem que ser time de vagabundo, treinar na Gávea, no meio da lama, o caralho. Flamengo é isso, nessa porra não que tá aí não, rapaz. Flamengo é vagabundo, é pilantra, é safado, não paga, caralho. Flamengo é isso, porra. Quem quer ser o primeiro a tirar a pedra? Cara, foi mais um jogo triste, né? Mais um jogo de teste, assim, pra ver quem era flamenguista de verdade, quem tinha paciência pra aguentar até o fim. E, cara, uma coisa boa e ruim que teve no jogo foi o Diego Alves, né? Que ele defendeu um pênalti. Eu não sei se eu fiquei feliz pela Ponte não ter ampliado o placar, ou triste porque a gente não teve Diego Alves. Foi a única coisa que eu comemorei durante o jogo, que eu achei que eu ia morrer sem nunca ver um goleiro do Flamengo pegar pênalti, apesar de que não adiantou muita coisa. Mas pelo menos eu pude ficar feliz. Aí tem uma esperança na minha vida ainda. Eu também. Alguma coisa ainda tá em ordem, né? Diego Alves ainda defende pênalti. Tem alguma coisa em ordem ainda. Eu nem fiquei tão feliz assim, porque só me deixou mais puto do que eu já estava. Porque além do Flamengo não ter ganhado, já tava perdendo, não fez diferença nenhuma no placar. Só jogou na nossa cara que toma aí a derrota da Copa do Brasil pra vocês aí, toma. Só jogou na cara, levando em consideração que a Ana tá presente, né? Jogar na cara é uma coisa que ela faz constantemente. Como é bom ter um goleiro que impõe respeito ao batedor, né? Você viu o Luca todo indeciso pra bater, achei que ele hesitou um pouco. Diego Alves se adiantou, se é um goleiro menos experiente, menos renomado, eu acho que mandaria até voltar o pênalti. Como é bom ter um goleiro que tem respeito. E ele ainda fez uma catimbinha antes, né? Isso, exatamente, ainda fez aquela jogadinha, foi lá, deu uma pressãozinha nele, e eu comemorei como se fosse um gol. Porque eu falei assim, acho que é a última coisa que eu vou comemorar esse ano, pelo menos essa semana, né? O Flamengo, que vai ser um gol defendido. Mas ainda temos um 2017 ainda, estamos em outubro ainda tem algumas coisas para acontecer. E aqui a gente vai discutir o que ainda dá para acontecer de bom e o que ainda tem como acontecer de ruim esse ano. Marcão, o que você acha que ainda existe salvação esse ano? Olha, para mim existe sim. O Flamengo, se voltar a jogar o futebol que um dia já apresentou esse ano. Lembrando que o Flamengo já fez partidas muito boas, principalmente as partidas em casa na Libertadores, eu gostei bastante. E a gente voltar a apresentar um nível de futebol melhor, eu acho que ainda podemos aí ter uma coisa boa. A gente ainda está
Sul-Americana. Só que mesmo com a Sul-Americana, a gente pode ficar ainda bem classificado no brasileiro, não tendo derrotas ridículas, e levar um pouquinho o nosso futebol. Acho que a gente consegue ter êxito ainda nas competições. Agora, tem muito mais chance de ficar pior do que já tá, né? Exatamente. A gente enfrenta pela Sul-Americana, e aí sair num Fla-Flu seria outro trauma pro Flamengo. Tem como ficar pior ainda, né? Se o Flamengo passa pelo Fluminense, a gente pode enfrentar o Sport. E aí, cara, sair pro Sport seria lamentável. Não, sair pro Fluminense já seria lamentável, porque hoje o Fluminense disputa para não cair. Só uma observação ao comentário do Marcão. Eu acho melhor pro Flamengo enfrentar o Júnior Barranquilla do que o Sport. Não que um seja melhor que o outro, não é por esse aspecto. Já puxando a situação da Sul-Americana e tal, eu acho que o Júnior Barranquilla é um time que não conhece tanto o jeito do Flamengo jogar. O Sport já é um time que acompanha mais de perto. Eu acho que isso pode fazer diferença. Agora não tem muito como a gente falar disso sem passar pelo Fluminense primeiro. E que eu acho que a chance, se o jogo fosse hoje, eu acho que o Flamengo não teria vontade alguma de jogar, não teria da onde tirar força para ganhar esse jogo. Ainda bem que o jogo, eu não sei se ainda bem ou não, que o jogo é só dia 25 de outubro e dia 1º de novembro. Com relação a esse negócio de força pra jogar, cara, esse pessoal tem que entender que tá jogando no Flamengo, sabe? É inadmissível a gente ter que motivar jogadores que são bem pagos em dia, com estrutura. Sabe? Pois é. O esforço que a torcida fez, vários torcedores fizeram, por exemplo, a Ana mesmo saiu aqui de Brasília pra ir pro Mineirão. A gente soube de histórias, né? O Marcos Tussa, que inclusive veio a falecer depois. A gente ficou sabendo de histórias malucas aí, gente que viajou 17 horas pra ir ver a final. Esse pessoal não precisa de motivação maior que isso, cara, pelo menos na minha opinião. Não, eu concordo. O problema... A torcida, ela ainda fez muito no Mineirão, ela calou o Mineirão várias vezes, exatamente. Assim, sabe? Mostrando que... Sim, o que não faltou foi apoio. A gente tava ali por aqui. O que não faltou foi apoio da torcida. O que falta talvez seja um pouco de força de vontade, de entendimento do que é Flamengo, porque... um time na elite do Flamengo, você precisar de psicólogo pra motivar jogador, palestra de palhaço. Tenha paciência, né? Não, tô discordando de nada. O que eu tô querendo dizer é que sobre isso de motivação e tudo mais, o perfil dos jogadores que estão hoje no Flamengo não é mais o mesmo de 5, 10 anos atrás. Não é o perfil daquele jogador que pode não jogar nada, mas dá o sangue. É o perfil de jogador, sabe, Nutella, que vai pro treino, que usa esteira colorida. Esse tipo de jogador que tá hoje no Flamengo, cara. Essa é que é a verdade. Jogador que não se abala com derrota, que uma derrota, uma vitória, tanto faz. Eles vão treinar no dia seguinte, a vida continua, vão continuar recebendo. Essa é a mentalidade do jogador antes, cara. Essa é a mentalidade. São poucos que você vê, assim, que se abalam mesmo, sabe? Ou então que ficam com raiva da derrota, ou do coisa. Por exemplo, o Juan, você vê isso. O próprio Guerreiro é um cara que sempre tá sempre muito revoltado quando o Flamengo não vai bem, tal. Ele ficou muito mal ali na final da Copa do Brasil. São poucos os jogadores que a gente sente que ficam incomodados realmente com a derrota, sabe? Com aquilo. O resto é tipo assim, não, beleza, foi um resultado ruim, vamos pro próximo. Não, foi um resultado ruim, vamos pro próximo. Menos uma competição pra gente disputar. Menos uma competição. Então, tipo assim, que nem o Marcão falou, eu não acho que 2017 acabou. Como ele disse, a gente teve jogos bons, por exemplo, um deles, recente até, foi contra a Chape, o jogo da volta. O Flamengo jogou muito bem, cara. O Flamengo jogou o que a gente espera do Flamengo. Ele propôs o jogo, 90 minutos, a gente elogiou bastante, coisa e tal. Contra o Cruzeiro, o Flamengo não foi bem, mas o Flamengo perdeu nos goleiros. Além do pênalti do Diego, a gente perdeu nos goleiros, primeiro com o Thiago e o Muralha também, porque a gente tinha que torcer para alguém errar o pênalti, porque a gente sabia que não ia defender. Mas o Flamengo em si não jogou... O problema é que o Flamengo não ficou com aquela posse de bola ali, mas não propôs nada muito. O Flamengo não tem muito aquele poder decisivo. Então eu acredito que se o Flamengo conseguir jogar como jogou contra a Chape, em partidas da Libertadores, a gente consegue a classificação. Eu acredito que um título da Sul-Americana não vai salvar o ano, mas também não vai deixar a gente terminar o ano só com aquele carioca, aquele gosto amargo. E eu acho que pode ficar pior se a gente é eliminado pelo Fluminense ou por qualquer outro time, e se a gente não pega uma vaga na Libertadores. Porque hoje essa derrota ficou pesada justamente por isso. Porque, a gente poderia ter ido para 5º lugar, que a gente conseguiria chegar mais perto da classificação direto para Libertadores. E a gente desperdiçou essa chance, perdeu essa chance.
contra a Ponte, que é um time que não ganhava não sei quanto tempo, sei lá. Era exatamente isso que eu ia falar agora, que eu já venho comentando isso, eu não sei se foi na coluna que eu escrevi pro Coluna do Flamengo, que eu falei que o Flamengo não deveria colocar todas as fichas na Copa do Brasil, porque caso perca, a gente corre o risco de não se classificar para Libertadores. E essa seria a pior, além de todas as merdas que já aconteceram. As hipóteses. Exatamente. E o Flamengo parece estar se especializando em conseguir, na estatística, né, você botar assim, não, mas isso só tem 1% de chance de acontecer. E acontece. Na Libertadores foi assim. A gente tinha tudo para se classificar. Você tem apenas uma possibilidade para acontecer, para desclassificar. Desclassificou. Eu vou contar aqui, não é piada. Eu juro para vocês, não é piada. Eu juro que o Flamengo foi para uma final de Copa do Brasil, disputar uma disputa nos pênaltis e quem estava no gol era o Muralha. Alguém espera alguma coisa de boa nisso? Logicamente que não. Acho que essa só rapidinho, que eu acho que essa questão dos goleiros, né, claro, o Flamengo falhou feio no planejamento dos goleiros, né? A gente lembrar que a gente dispensou o Paulo Vitor, né, para ser emprestado e depois dispensou em definitivo pro Grêmio, tendo o Muralha já numa situação bem ruim no Campeonato Brasileiro e o Thiago sem teste nenhum, né? Lembrando que desde o começo do ano a gente falava, olha, a gente precisa testar o garoto Thiago, nem que seja em alguns jogos do Carioca, pra gente saber o que esperar dele. A gente já tinha sofrido com o César, né? E parece que a lição não foi aprendida, né? Quando o Paulo Vitor se machucou e o César precisou entrar, parece que a lição não foi aprendida e aí a gente chegou numa final. Eu até brinquei com o pessoal aqui em Brasília, aqui, eu falei, ó, ganhar a final sem goleiro, nem o Flamengo. E quase ganhamos. O Guerreiro chutou uma bola aos 43, que se vai um pouquinho mais alta é a caixa, e a gente hoje estava comemorando o título, entendeu? Fora a falta do travessão. Fora a bola do travessão. Eu acho assim, foi falta de planejamento. Na verdade, a gente perdeu a Copa do Brasil por falta de planejamento. É verdade. Agora uma pergunta para todo mundo. Faça, manda. Se o Flamengo tivesse ganhado a Copa do Brasil, o sentimento seria qual? De que o time foi campeão por merecimento? Ou foi o time que foi campeão porque lutou com raça? Porque foi em 2013? Porque se a gente parar para analisar, a Copa do Brasil inteira o Flamengo foi uma vergonha. Desde o primeiro jogo contra o Atlético Goianiense até o penúltimo jogo em casa. E o último jogo que eu não coloco, assim, o jogo em si foi um jogo catimbento, um jogo fechado, aquela coisa, o pênalti, né, a gente sabe como é que é. Não coloco toda a culpa aqui meu Deus, porque a gente jogou, mas não, a gente jogou fora de casa, conseguimos jogar até melhor, boa parte do jogo, né, e perdemos nos pênaltis com um goleiro que não sabe nem pular pro lado certo da bola, nem para um lado ele sabe pular direito. Então, a gente perdeu pra gente mesmo. O Flamengo perdeu para o próprio Flamengo, com os próprios erros, com os próprios equívocos, com as próprias faltas de planejamento no quesito necessidade, porque se a gente parar para pensar, a gente foi para a final da Copa do Brasil com o terceiro goleiro, considerando que o Thiago já estava na titularidade e Muralha já estava sendo reserva de Thiago. Olhando por esse aspecto, não seria o motivo para se comemorar, assim, lógico, a gente ia comemorar, lógico, né? Nesse caso, tô falando no sentido de que a gente seria campeão sem méritos. Ou só eu penso assim? Na verdade, eu acho assim, cara, o título esconde muita coisa. Exatamente, é mais ou menos isso que eu quero dizer. O título esconde muita coisa. E pode ter escondido várias coisas em 2013, como em 2009, quando a gente foi campeão brasileiro, certamente escondeu. Mas é um título. Eu sinto o Flamengo, tanto a torcida quanto até a direção, carentes de um título grande para poder comemorar. E assim, não só para poder comemorar, como também para confirmar tudo que essa diretoria fez, né? Toda a recuperação financeira que essa diretoria teve, né? Todo o trabalho financeiro, administrativo que essa diretoria teve, que é louvável, precisava e precisa ser coroado, né? A gente ainda tem o ano que vem, precisa ser coroado com um título. E eu acho que isso também tá gerando muita pressão interna, né, nos próprios jogadores e na própria direção, no próprio elenco, comissão técnica. Eu acho que ia mascarar bastante coisa. O Flamengo seria, se aquela bola do Guerreiro entra aos 43, a gente não ia estar falando aqui do Muralha, por exemplo. Né? Ou estaria falando em tom de brincadeira. Ganhamos apesar do Muralha, ganhamos sem goleiro. A redenção, como alguns de nós disseram aqui, né?
Eu estaria gritando aos céus vários chupa Gonzagas aqui. A gente sabe que o Flamengo perdeu porque o Gonzaga zicou esse título. Não foi o Muralha, foi o Gonzaga. Não põe a culpa da incompetência dos outros em mim. Assim, eu acho que esconderia bastante coisa, né? Um título sempre esconde bastante coisa. O nosso planejamento de futebol, eu a princípio julgo como não tão bem feito assim como alguns falam. Eu acho que a gente ainda possui muitas falhas de planejamento. Um time que eu considero milionário, porque a gente paga aí um salário muito alto para Diego, Guerreiro. A gente paga um salário absurdo pro Giovânio, que não joga. A gente paga salário... milionário, tanto que só pro Guerreiro é 1 milhão. O Guerreiro tem toda aquela questão, meu primo se bate comigo toda vez, né, que é salário mais luvas, né, então assim, vamos pegar pelo menor, que é só o salário ali, que é 600 mil, eu acho, por aí, em volta disso. O Guerreiro recebe mais ou menos isso, o Everton Ribeiro recebe mais ou menos isso, o Giovânio, que nem é titular, recebe mais ou menos isso. A gente tem um Conca que não joga, né? Então, assim, um time que tem esse potencial financeiro para ter jogadores de ponta assim, não pode ter no elenco Márcio Araújo, Gabriel, Vaz, que foram importantes em algum momento. Márcio Araújo, eu não desconsidero a importância dele lá em 2014. Ele era do tamanho do elenco em 2014. Hoje ele não é mais. Então, assim, essas falhas de planejamento, eu acho que ainda acontecem e pelo visto, ainda irão acontecer, infelizmente. Cara, foi o que eu tava falando sobre o título. Eu concordo totalmente com essa parte da carência, assim. A gente viu que a torcida do Flamengo, ela tem muito disso. Ela sabe quando ela precisa abraçar o time, quando o time precisa mais dela do que ela do time. E a gente viu isso no segundo jogo da final, principalmente, depois do que o Thiago machucou, enfim, depois de todo o auê. A torcida incentivando de todas as maneiras que podia, o Muralha tentando incentivar na saída, na chegada. A torcida do Flamengo tentou abraçar. Isso mostra a carência da torcida muito. Primeiro pela expectativa gerada pelo elenco que foi sendo criado. Ano passado a gente brigou ali, ficou em terceiro lugar, empatado com o segundo. Então a gente falou, 2017 vai vir. Aí ainda vieram jogadores renomados, etc, etc. A gente montou um elenco, criou essa expectativa. E aí a gente foi colecionando umas decepções, tanto no Brasileiro, por algumas atuações, mas a gente tinha Libertadores, que foi o baque maior, assim. E a gente não queria passar por isso de novo no final da Copa do Brasil. Também não acho que era uma questão de merecimento do Flamengo, porque o Flamengo jogou como um time campeão, na raça, na vontade, não. A gente passou perdendo de 4-2. Se tivesse mais 5 minutos de jogo, provavelmente a gente nem teria passado. Depois foi pro Botafogo, aquele jogo apertado lá, que a gente conseguiu passar por causa de uma mágica que aconteceu com o Berrio. E depois esse jogo truncado contra o Cruzeiro. Então, assim, iria mascarar muita coisa. Eu acho que seria aquela coisa, assim, no dia seguinte, em relação ao Bandeira, como foi dito. Cara, ele merece um título para coroar tudo que ele fez, realmente, para que não termine o mandato dessa maneira que está sendo criado agora por causa da falha do nosso departamento de futebol. Seria a redenção do Muralha, provavelmente estaria lá nas manchetes, que Muralha, redenção, tal, estaria tudo diferente, mesmo com a atuação contra a Ponte, por exemplo. Mas eu acho que o título seria muito mais da torcida, sabe? Pra torcida, assim, porque não sei, esse elenco eu não vi nem a vontade de ser campeão, assim, também. Segundo o dicionário, gente, rapidão. Segundo o dicionário, estratégia. Forma ardilosa de se utilizar quando se quer obter alguma coisa difícil. Por extensão, habilidade, astúcia e esperteza. Eu acho que não rolou estratégia não, cara. Não segundo o dicionário. Não, se a gente parar pra analisar, eu parei pra analisar. Eu falei, até brinquei com o Nick depois do jogo. Eu falei bem assim, eu devo ser o único flamenguista que conseguiu fazer uma análise fria, desprovida de sentimentos e de ódio. Porque quando foi pros pênaltis, todo mundo já sabe aqui, quem ouviu, a produção pode até botar aí no trecho do que eu falei sobre o que eu esperava, a minha expectativa. Não bota não, eu tô indignado. A final do jogo. Eu tô indignado. Produção, toca aí. Ainda estão meio mais ou menos, e seja o que Deus quiser. O rapaz é incrédulo. Eu sou um cara cético. Eu só acredito vendo, mas seja o que Deus quiser. Você é sádico. Você não é cético, você é sádico. É diferente.
Se o Flamengo jogar metade do que jogou contra a Chapecoense e metade do que jogou no primeiro jogo, eu vou acreditar. Mas Guerreiro tá aí de volta, graças a Deus, mas infelizmente Muralha será o nosso goleiro e... Ai, Jesus. Cara, mas posso falar? Ali. Eu acho que esse negócio aí, do Thiago ter machucado é algum sinal. Eu acho que vai ser a noite do Muralha. São os deuses do futebol fazendo a gracinha ali. Eu acho que vai ser a noite dele. É a noite da redenção, o nome disso. Sacaneando com o meu coração, você quer dizer, né? Sim, sacaneando com a nossa cara mesmo, exatamente. E eu falei o seguinte, quando foi pros pênaltis eu falei, perdemos. Não espero, não comemorei nenhum gol. Já sabia o que ia acontecer, não me surpreendeu. Eu estava frio e calculista como eu sempre fui. E eu parei para pensar que na Copa do Brasil, a gente não repetiu o time uma sequer vez. Em todos os jogos, jogamos com um time diferente. E se a gente voltar até do Santos, até o time do Santos, até o jogo contra o Santos, se eu não me engano, nós não utilizamos os mesmos jogadores, não foi a mesma formação. Fora que no Brasileirão, isso ainda com o Zé Ricardo. Nem o técnico, nem o técnico, exatamente, nem o técnico. Mas até com o Zé Ricardo, a gente não repetiu formação. E ia pra Copa... Lógico, eu sei que... exatamente por conta disso, por conta que o Flamengo não poder utilizar os jogadores, isso é um dos quesitos, não é o principal, não tô colocando a culpa nisso. Mas a gente não jogou com o mesmo time, a mesma formação... em um jogo sequer. E se analisar os 4 jogos finais, semifinal e final, o time foi diferente em todos. Até o técnico era diferente. O primeiro jogo contra o Botafogo, o goleiro era diferente. O segundo jogo já era o Thiago. O primeiro jogo foi um goleiro. O segundo jogo foi outro goleiro. O último jogo, outro goleiro. E aí você tira com Guerreiro, sem Guerreiro, com lateral, com outro lateral, com volante, sem volante. Então... a expectativa a gente cria, mas o que se espera de um time que não tem sequência? E eu tô falando aqui já na questão, não só de planejamento, mas analisando que boa parte dessa culpa foi do calendário, que não poder utilizar jogadores, né, iguais na competição, a gente já falou sobre isso no podcast passado. E como você vai dar sequência num time que joga um dia com o Márcio Araújo e Muralha e Vaz, no outro dia joga com o Thiago, Cuejá e Arão, então não fale do Vaz. Mas é sério, você para pra gente analisar, eu fiz uma lista aqui de coisas, de todos esses problemas aqui, sem falar que o Flamengo desistiu praticamente do Brasileirão no primeiro turno, não é de agora. Que a gente, não, desde o primeiro turno a gente desistiu. Por conta de Copa do Brasil e Sul-Americana. Na Sul-Americana a gente pode usar todo mundo, na Copa do Brasil não pode. Que tempo Rueda tem para poder treinar esse time? Com a formação mais ofensiva, seja lá, ou até tentar uma coisa diferente. Porque no domingo ele joga com o time A. Na quarta-feira ele tem que desfazer todo o treino, toda a tática, toda a técnica, para fazer um time diferente na quarta-feira. Não tem time. Isso acabou, né, Matheus? Isso acabou. Agora a gente tem 2 competições onde a gente pode usar todo mundo. Exatamente. Mas aí a gente teve tempo para fazer esse podcast. Isso. Você quer apostar que até esse podcast ao ar vai ter muita gente dizendo que o Flamengo jogou mal pelas ausências dos jogadores que estavam nas seleções, pelo Guerreiro, pelo Troca, pelo Cuejá. Tem sempre uma desculpa, cobrança vindo da diretoria, cobrança vindo... Porque você mesmo disse que deve ter uma pressão interna desgraçada na presidência e tudo mais, mas cobrar os jogadores ninguém tá cobrando, cara. O que o Moser, por exemplo, tá fazendo, cara? Cara, o Moser é uma das grandes decepções minhas, porque eu sou do tempo do Moser zagueiro. Não falando a idade, mas já comprometendo. Assim, a Ana falou dos confrontos, né, na Copa do Brasil, e aí lembrou do Atlético Goianiense, lembrou do Santos, que se tivesse mais 5 minutos a gente perderia o jogo, e eu acho que a gente perderia mesmo. Agora, o que me deixa mais chateado, o que eu não consigo admitir, é o capitão do nosso time depois chegar e falar que a torcida estava satisfeita com a campanha. Assim, eu peço a cobrança, mas nesse tipo de atitude, sabe? O pessoal fala, você acha que tá faltando raça em campo e tal. Cara, eu não vejo ninguém jogando de sacanagem nesse time. Não vejo mesmo, sabe? Todos querem ali a vitória e tal.
Mas se a vitória não Tirando vem... o Márcio Araújo, que eu acho que ele joga de sacanagem, o resto... Não, eu acho ele ruim só. Eu não acho que ele joga de sacanagem. Acho ele ruim. Agora, se a vitória não vem, tá tudo muito ok, sabe? Então, assim, não se tem um respeito com o torcedor, sabe? O torcedor que sai de casa paga caro. Às vezes não é sócio torcedor e paga mais caro ainda. O torcedor que viaja, que se sacrifica a família e emprego para poder ver o jogo em outra cidade, sabe? É esse tipo de abordagem que eu acho que falta um pouco. É esse tipo de percepção que falta um pouco a esse elenco do Flamengo e até mesmo a parte da diretoria. É isso que me deixa mais triste nessa situação toda. Mas é verdade, cara. É a pura realidade esse áudio, cara. Porra, pagamento em dia, patrocínio, guerreiro. É o caralho. Tem que atrasar essa porra. Tem que atrasar. Tem que ficar devendo. Tem o caralho. Meu irmão, Flamengo é time de bagunça, de favela, de pilantra, de bandido. Tem que ser assim, não adianta de pagamento em dia, guerreiro de 100 mil, sem treinamento do caralho, treinando na rua, chutar paralelepípedo, arrancar tampão do dedo, porra, ser teu caralho, sem treinamento, e não sei o que de fisioterapia, lá todo mundo pra puta que pariu, E eu vejo o Rueda, eu vejo que sabe, ele quer mudar, ele fala quando não foi bom, não foi o esperado. E aí eu vi uma galera já criticando e cobrando o Rueda, que eu acho que é uma cobrança que tem que ser feita do ano que vem, assim. Claro que agora que a gente vai começar a ver como que ele vai trabalhar com o time, sem precisar mudar nenhuma peça aqui, nenhuma peça ali, usar o time, todas as duas como a tudo que a gente vai poder ver dele vai ser a partir do ano que vem. Só que eu vejo que ele não fica satisfeito com os resultados. E eu vejo que, por exemplo, contra a Chape, o primeiro jogo da Sul-Americana, o Flamengo foi muito mal, o Rueda deixou claro que não gostou, e no segundo jogo parecia que o time tinha abraçado tudo aquilo que o Rueda tinha falado na coletiva, né, de guerrear, coisa e tal. Então eu acredito que talvez a gente comece a ter essa cobrança um pouco, assim, de alguém lá dentro, porque até então a gente não vê essa cobrança, a gente não via. Foi a partir daí que eu comecei até a achar que o trabalho do Zé Ricardo merecia terminar, porque eu gostava, enfim, do trabalho dele, mas eu achava que merecia terminar, porque não tinha cobrança do técnico, de ninguém. E eu acredito que o Rueda, ele começa a dar um pouco dessa cobrança, ele começa a ter esse sentimento de que não é ok, derrota não é bom. Derrota não faz parte, mas derrota não, a gente não deve se acostumar com uma derrota. Que é justamente o que falta na maioria dos jogadores, assim. E é daí que tem que começar a nossa cobrança e a do Rueda. Cara, não tem como não lembrar daquele velho discurso pós-jogo. É bom a gente ter sido eliminado, porque agora a gente pode descansar, que é uma competição a menos. Cara, isso é um absurdo. É isso que eu falo, sabe? Absurdo, não tem ninguém dentro do clube, cara, que chegue e fale, gente, a gente tá lidando com 40 milhões de torcedores, sabe? A gente não pode se conformar desse jeito. Gente, vocês estão no Flamengo. Exatamente, sabe? Assim, lembrar dele. Eu acho que nem precisaria lembrar, mas pelo jeito tá precisando, pois né? Assim, falar assim. Cara, gente, aproveitando esse assunto rapidão, e lembrando que a gente tá falando também de alguns casos de torcedores no jogo contra o Cruzeiro, cara. Eu lembrei agora, eu tava nesse domingo agora eu tava assistindo a live, o Corujão da Urubucã, né? Abraço pro pessoal da Urubucã, inclusive. E, cara, teve um torcedor que falou aí, não sei se era do Acre, não me recordo, que ele gastou 3.300 pra ver esse jogo no Mineirão, cara. Cara, 3.300 é muito dinheiro, eu paguei R$900 no ingresso. Nossa. Pois é, sabe? E o Flamengo fez loucuras pra ver o jogo, cara. O pessoal fez loucura pra ver o jogo, sabe? Pois é, cara. Pois é. Teve até um comentário. Retribuir isso um pouco, retribuir isso de alguma forma, eu acho que é obrigação desse time, entendeu? Exatamente. Cara, uma pessoa que gasta 3.300 pra ver um jogo em outro estado, viaja, faz essas coisas todas, cara, isso é amor, cara. Isso tem que ser retribuído pelo clube. Não dá, cara. Exato. Eu escrevi uma coluna no começo do ano, antes da Libertadores, dizendo que o Flamengo não era obrigado a ganhar a Libertadores. O Flamengo não era obrigado na primeira Libertadores, depois de ano, com um time decente e tal, a gente conquistar, já ganhamos Mundial. Não era obrigação. Obrigação era jogar para ganhar, jogar direito, ter força de vontade e competir e ter competitividade.
Aí a gente pega tudo isso e a gente fala assim, depois da Libertadores, depois parece que se perdeu. A gente começa assim, Libertadores, saiu da Libertadores, Brasileirão é obrigação. Aí já perdeu chance de ganhar Brasileirão. Agora a Copa do Brasil é obrigação. Já perdeu a Copa do Brasil. Mas você agora Sul-Americana é obrigação. E aí por aí vai sobrar mais ninguém. Mas não só carência por título. Vocês não. Tipo, a gente não vê só por parte da torcida, a carência só por título. A gente vê também por essa questão de entrega. Por exemplo, o time do Botafogo, que, beleza, não se classificaram, não passaram de fase, mas tinha aquela entrega. Então você vê torcedor que estava orgulhoso. Poxa, mas olha o que o time fez. E a torcida do Flamengo é muito carente disso. Tanto que todo jogo que o Flamengo joga mal, todo mundo fala de raça. Porra, a gente quer raça, a gente quer isso, porque a torcida do Flamengo é acostumada a não ver um time tão bom, tão milionário quanto esse, mas um time que sente o peso da camisa, veste a camisa e vai. Então a torcida tá muito carente disso também, sabe? Dessa questão da entrega do time, mais do que de título, como você falou, por exemplo. Não é obrigação ganhar, mas se a gente visse aquela entrega, aquela coisa, porra, não foi dessa vez, mas a gente viu a entrega do time, jogaram como Flamengo. Exatamente. Cara, a minha coluna, eu escrevi minha primeira coluna no Coluna do Flamengo, ainda foi como coluna do torcedor, inclusive, foi no dia da estreia na Libertadores, foi de tarde no caso, que eu escrevi a coluna, o nome é Obrigação é Dignidade, que tava todo mundo falando que Libertadores era obrigação, eu falava, cara, a obrigação do Flamengo é não passar mais uma vergonha na Libertadores, como nos últimos 20 anos tem feito, cara. Porque, querendo ou não, o Flamengo não é pra ser campeão nessa Libertadores, era pra mostrar por que era errado estar no pote 3. E que não deu outro, o Flamengo não foi digno e não tá fazendo um ano digno. A única coisa que o Flamengo tinha de obrigação realmente era dignidade, e não tá tendo. Isso é indiscutível, não tá tendo. Então, meus amigos, o que ainda nos resta para 2017 que ainda temos aí logo em frente um Fla-Flu. Como eu já falei, bom, não sei se eu cheguei a falar isso no Twitter ou com o pessoal no Coluna, que eu preferia não pegar o Fluminense nessa segunda fase, nessa próxima fase, porque eu acho que o Flamengo precisa aprender a jogar com dificuldade fora de casa, jogar em gramado ruim, jogar sem desculpinha. A gente vai pegar o Fluminense, vai ser dentro de casa, vai ser um Fla-Flu, um jogo que já vai acontecer daqui a alguns dias. O que vocês acham? Cara, isso é uma faca de dois gumes aí pro Flamengo, né? Pode salvar o ano, né? Uma eliminação aí contra o Fluminense, se a gente conseguir eliminar o Fluminense jogando bem e tendo essa entrega que a Ana falou agora, entendeu? A gente vendo o Flamengo jogar e se interessar pelos jogos e se interessar pela vitória e correr atrás da vitória, eu acho que o Flamengo volta pros trilhos aí, pro rumo certo. E também pode ser um verdadeiro desastre. Mais uma eliminação no ano. Mais uma, né? Pode ser a cereja do bolo de merda. A cereja do bolo de merda pode ser... Pois é. Tem uma cereja maior aí, que eu até falei aí, do esporte na próxima fase, né? Se a gente passa do Fluminense e sai pro esporte. Aí eu acho que seria tenebroso. Mas não, assim, pode ser muito bom pro Flamengo, pode voltar ao status normal do clube, e aí tudo correr normal. Claro que a Sul-Americana não vai salvar o ano do Flamengo, né, porque a expectativa era de títulos muito maiores, mas é um alento, né, e pode apagar o fogo com gasolina e piorar muito mais a situação. E agora a gente pode jogar com full time, né, com o time inteiro, sem problema de não poder jogar, um jogador não poder jogar uma competição. E é uma coisa que eu venho batendo na tecla há alguns dias, sobre a questão de uma coisa é você ter um time com elenco e você poder utilizar esse elenco. Outra coisa é você ser obrigado a perder 5 jogadores importantes e ter que repor esses 5 jogadores de outra forma. Porque, digamos, a gente tinha a Copa do Brasil que a gente não podia utilizar alguns jogadores. E no Brasileirão a gente podia usar todo mundo. E na Sul-Americana já podia usar. E a gente ficava trocando de chave. Um dia pode, outro dia não pode. A obrigação de você ter que trocar é diferente de você poder trocar jogadores. De você fazer essa troca por uma opção tática. Digamos assim, hoje eu vou enfrentar o Fluminense, o Botafogo, digamos, que é um time que joga, até há pouco tempo atrás, jogava mais no contra-ataque. Então eu não vou botar um Trauco na vida porque ele é ruim na marcação. Eu vou botar um cara que mais defende.
E assim, como exemplo, hoje eu vou utilizar um cara mais driblador, hoje eu vou utilizar um berril da vida mais rápido. Outra coisa é você ser obrigado a, tipo, não poder usar um jogador ou outro, um Diego Alves da vida na final da Copa do Brasil, você não poder usar porque simplesmente não está escrito. Lógico, isso aqui não é culpa do Flamengo, mas você ser obrigado é diferente de você ter uma possibilidade por estratégia, e aí que é estratégia entre campo, né? De fazer isso preparado, ou seja, eu vou treinar um time, mas hoje eu preciso treinar com um jogador diferente ou outro, não perder. E agora a partir de diante a gente vai poder ter um time completo para poder jogar na Sul-Americana, e isso dá sequência ao time. A minha expectativa, que eu espero que assim seja, é que com essa pausa, que eu nunca acredito em pausa, eu nunca acredito em semana livre para treino, porque isso parece que nunca resolve nada. Mas eu finalmente acredito em uma semana, porque depois desse jogo contra a Ponte Preta, o próximo é um Fla-Flu, né? É dia 12, se não me engano. É um Fla-Flu. É um Fla-Flu dia 12. A gente vai ter aí 10 dias aí de folga. 10 dias para poder treinar com o time completo. Eu acho que dessa vez vai fazer uma diferença. É o que tá vindo agora que vai determinar como foi o ano de 2017 pro Flamengo. A gente já queria estar no final do ano de outra maneira, né, com títulos maiores e mais importantes, mas assim, que nem foi dito aqui, cada competição a gente não é uma desculpa, mas cada competição, por exemplo, Libertadores a gente não tinha Everton Ribeiro, a gente não tinha não sei quem, a gente não tinha não sei quem, lá. Aí veio Copa do Brasil, a gente não podia usar um, não podia usar outro, não podia usar outro. Sul-Americana a gente pode usar todo mundo, não tem desculpa, não tem nada, então a expectativa do torcedor é que dá para ganhar, talvez esse seja o primeiro título do ano que é visto como obrigação. É uma obrigação ganhar. Caso contrário, a gente vai terminar o ano numa crise muito, muito grande, eu acredito. Principalmente se a gente terminar ali fora da zona de classificação para Libertadores no Brasileiro. Que é um grande risco, né? Que é um grande risco. Então, assim... Eu sinceramente não acho tão arriscado assim. Eu acho bem... Eu não vejo hoje Vasco, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro apresentando futebol tão melhor que o Flamengo a ponto de arrancar e ultrapassar. Mas pode acontecer sim, claro. Sobre a Sul-Americana... Porque, por exemplo... Não, mas eu também não vejo. O problema é que nem o Flamengo tá jogando pra isso. Perdeu pra Ponte Preta. Por exemplo, o Botafogo perdeu, o Cruzeiro empatou e a gente não fez o nosso. Pois é. Exatamente. Eu não vejo nem esse problema de ficar fora dos 7, que aí eu acho que vai ser um tapa na cara de todo torcedor, um time com esse elenco, com essa estrutura que a gente tem. Seria um ano para se esquecer. Só que é o seguinte, do 4º ao 7º joga Libertadores em janeiro. Pré-Libertadores, isso que eu ia falar agora. Pré-Libertadores. Assim... E não me contentaria. Quando eu falo Libertadores, eu falo Mas tem variável, porque... Tem variável porque se o Grêmio ganhar a Libertadores mais uma vaga e tudo mais, então... Sim, mas não importa, 7 né? primeiros... mas a gente não tem que contar com eles. Exatamente. Não, eu concordo que a gente não pode depender disso. Mas o G7 pode virar todas as vagas diretas pra Libertadores, fase de grupos, e G8 e G9 pra Libertadores, cara. E seria uma vergonha, convenhamos. Não, seria ridículo. Já tá, desde o ano passado, ridículo pra mim, na minha opinião. Quando tirou os 4 primeiros só. Porque até quem tá lutando contra o rebaixamento vai poder tentar uma vaguinha lá. Eu acho o G6 das piores coisas. Eu acho absurdo o time se classificar em nono. Tipo assim, pro time, sabe? Eu como flamenguista não gostaria de ver meu time em nono, mas indo pra Libertadores. Mas eu acho que, tipo assim, o G6 é interessante. Agora, o G6 se transformar em G9... Eu acho que ninguém tem que contar com uma pré-Libertadores, né? Tipo, G4. Exatamente. Pra mim. Eu sou a moda antiga também. A vaga direta é a mínima obrigação que ainda resta. Porque se você vai jogar todas as suas fichas na Sul-Americana, eu nem sei se a Sul-Americana dá vaga direto, não sei com essas mudanças que aconteceu. Dá vaga direto? Pelo menos isso. Daria Pelo vaga menos direto. isso. Ou eu não sei, alguém teve algumas discussões aí, falaram que não sabia se dava realmente. Mas se tem como agora não pode jogar as fichas. O Flamengo ainda temos 2 meses aí pra disputar, tentar conseguir chegar pelo menos nos 4 primeiros, que parece que até isso tá difícil.
E sem falar que Fla-Flu é clássico, né? Qualquer clássico a gente tem que ganhar. Além disso, é uma clássico a gente... o Flamengo não perdeu pro Fluminense ainda esse ano, né? A gente só perdeu um clássico esse ano, foi contra o Botafogo agora. Recente. Isso agora com o time reserva, né? O problema que o Diogo Alves agarrou demais. Foi. O problema todo dessa questão, a gente joga com um time na Copa do Brasil, um time na Sul-Americana, parece que isso não vai ser sanado, tá, gente? O próprio Rodrigo Caetano falou que é mais fácil para o Flamengo contratar nessa janela do meio do ano, né, do que na janela do final do ano, e aí por uma questão de mercado e tudo mais. Eu assisti essa entrevista também. Pois é, então assim, contratando na janela do meio do ano, a gente sempre vai estar montando o time no meio do ano, e aí já começou o brasileiro, e a gente vai ter essa dificuldade aí com relação ao regulamento de Copa do Brasil, Sul-Americana, a gente tem que planejar melhor isso aí também. A Copa do Brasil é simples, tem que mudar o regulamento, cara. O regulamento tá prejudicando, ou esse ano prejudicou o Flamengo, ou no que vinha prejudicar outro time, assim vai. Mas se a gente parar pra pensar bem, não foi só o fato de não poder contar com essas contratações, digamos com as 9 contratações, porque mesmo sem elas, o Flamengo tinha time pra ganhar e disputar bem. Agora, a gente tinha um time, mas a gente ia de Vaz, Márcio Araújo, Muralha, Gabriel. Então, a gente tinha outras opções. A gente tinha Cuejá no banco, a gente tinha Vinícius Júnior, a gente tinha Berrio, a gente tinha Thiago, Léo Duarte, a gente tinha outras opções, a gente tinha... Falei no último programa, vou repetir agora. Eu prefiro o Conca com uma perna do que o Gabriel. Exato, pegando o gancho do que você falou, Marcão, mesmo quando a gente não poder, mesmo fazendo esse esquema de contratar jogadores no meio da temporada, a obrigação do time era de ser utilizado os melhores jogadores, coisa que a gente não fez esse ano. A gente sabe... Sim, mas você concorda que sempre vai ter a desculpa? Mas sim, lógico. Pode se tornar uma boleta pro time. Mas se a gente não tiver... olha, a gente não pode estar com os jogadores. Não, isso é verdade. Mas se a gente, digamos assim, ano que vem, já venho falando isso também há muito tempo, as saídas serão mais importantes do que as chegadas. A gente vai fazer um programa somente sobre as dispensas que o Flamengo deve fazer para o bem da nação, que elas serão mais importantes do que as chegadas. Dizendo isso porque, apesar de que não é mais o Zé Ricardo, que o Rueda já percebeu, o problema é que quando a gente precisa, a gente acaba tendo que utilizar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que um elenco com 7 estrangeiros, sendo que só podem jogar 5, é um erro de planejamento também? Depende, porque... Na minha visão, porque aí que entra a questão que eu estava falando. Se eu tenho opções e eu posso utilizá-las como estratégia tática ou como uma estratégia, beleza. Agora, se eu sou forçado, aí já é outra história, porque muda todo o panorama da questão. Digamos assim, eu posso utilizar 3 jogadores em uma competição, mas aí eu vou tirar esses 3 em outra porque não posso utilizar. E aí eu tenho que botar outros 3 jogadores, treinar outras 3 formações e aquela coisa vai. Agora se eu tenho um jogador que fala assim, peraí, esse cara não serve para esse jogo. Vou colocar ali outro que tem a maior característica. Mas a gente ser forçado, esse pra mim é o maior problema. Cara, tanto é um erro de planejamento, eu acho que é muito erro de planejamento. Tamanho erro de planejamento, né, que causou a saída do Donati, que é um zagueiro muito melhor do que o Rafael Vaz, por exemplo, cara. O Donati... Mas eu já acho que a saída do Donati não foi por conta de falta de planejamento. Foi falta de utilidade. Não, também, mas porque ele não era utilizado. O fato dele ser estrangeiro influenciou. Se você contrata um jogador por 5 milhões, eu acho que foi o Donati, foi estrangeiro, ocupando uma vaga de estrangeiro e ele não tem utilidade, pra mim tá clara a falta de planejamento. O erro no planejamento. Não, mas a falta de utilidade não foi foi por falta de simplesmente falar assim, meu filho joga. Foi porque ele podia ser usado. Pois é, mas você gastou um dinheirão num cara que não é utilizado. Sim. Mas aí exato, então, eu acho que o problema assim, por exemplo, não tá na contratação, tá em quem bota ele pra jogar. Não, mas assim, por exemplo, você gasta um dinheiro pra contratar um estrangeiro, sendo que você vai optar a jogar pelo brasileiro que tá aqui.
Entendeu? Por exemplo, você contratou Mas o aí a culpa Donati não é por do 5 jogador. milhões. Só que você tá usando o Vaz que você contratou da reserva do Vasco. Culpa do técnico. Então, a culpa pra mim tá no técnico. Mas também tá numa por falta de exemplo. planejamento. Porque, por exemplo, se você considera que o Vaz vai ser o seu titular, então você vai contratar um zagueiro que seja um reserva do Vaz. Você não vai buscar um zagueiro que tenha alguma coisa que custe 5 milhões lá fora para ser o reserva do Vaz. Pois é. Se o Vaz vai ser seu titular, você não vai buscar um reserva que seja mais caro que o próprio Vaz, pelo amor de Deus. Pois é, se você tem essa ideia do Vaz ser o titular, então você vai buscar um reserva pro Vaz, se você considera que o Vaz tá ok. A gente tem outro exemplo no elenco, inclusive. Tá aí o Mancoejo, que custou 12 O Mancu, sim. 12 milhões. Mas aí vocês já não acham que é falta de um cara de futebol para tocar o ovo e falar, meu filho, por que você tá usando o Vaz, sendo que você tem um cara que a gente contratou para você, que valeu 5 milhões, melhor que ele, e você continua usando o Vaz, continua fazendo merda. Mas é por isso que existe essa falta, porque, por exemplo, quando você vai contratar um jogador, existe essa conversa de, por exemplo, qual setor aqui? Esse aqui? Então tá, qual jogador você vai usar? Esse. Se não tem esse contato, ele vai lá contratar, sendo que o técnico não precisa que contrate, porque o técnico tem ali quem ele acha que é suficiente, então daí já tá errado. Daí já tá tudo será errado. que os técnicos foram consultados nessas contratações? Pois é, então é aí que fala. Cadê quem é o responsável para fazer isso? É isso que eu acho que é falta de planejamento. Olha só, a gente tem um Mancoejo, que é um cara aí, tem 12 milhões aí no banco, mas não no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica, no banco de reservas a gente tem. Né? São 12 milhões no banco. E quando entra o Gabriel, entrou o Matheus Sávio na Libertadores e não entrou o Mancoejo. Então, assim, era necessário mesmo você gastar uma vaga de estrangeiro e pagar 12 milhões num jogador para ser banco? Ou se achou que ele seria titular e aí o erro foi na avaliação da qualidade técnica do jogador? Em algum lugar tem erro. Quando o Mancoejo veio, foi para ser titular. Sim. Foi, ele até foi aproveitado um tempo. Até. Não, na época, a torcida invadiu o Instagram. Foi até a contusão, exatamente. Torcida invadiu o Instagram dele, vem pro Mengão, vai ser feliz no Mengão, essa porra toda. Estreou na temporada da assistência no lançamento pro Sheik, que o Sheik driblou, o goleiro fez o gol. Todo mundo, meu Deus, esse argentino joga demais, não sei o que. Ficou lá mesmo, o futebol dele. Como exemplo, o Rueda, ele falou, Diego e Everton Ribeiro não jogam juntos. No outro jogo já estava jogando. Uma coisa é você falar assim, putz, errei, vacilei. Agora, putz, eu percebi que os caras podem jogar junto. E a gente tinha, o Everton custou 12 milhões, eu não lembro quanto ele custou agora de cabeça, mas... 25 milhões? Ele percebeu que, cara, falou, não, pera aí, velho, eu não posso deixar os dois sem jogar. Eu preciso botar, e mudou. Zé Ricardo, não. Você tinha um cara que custou pro bolso do time, mas ele continuava insistindo em colocar um cara que não jogava, que entregava a bola, que fazia merda o jogo inteiro. Então, mas olha só, o Zé Ricardo também, o Mancoejo também amargou a reserva com o Zé Ricardo, correto? E agora amarga com o Rueda, correto? Aliás, aconteceram coisas surreais com o Mancoejo dando ali dicas pro Rueda e mesmo assim não entrou. Nem pra falar assim, ó, me coloca aí, né? Cara, o Mancoejo só vai deixar de amargar reserva quando ele começar a ser colocado na posição dele. O problema é que ninguém sabe qual é a posição dele, nem ele sabe em que posição ele joga. Ele mesmo não sabe. Pois é, cara. Então, assim, Zé Ricardo e Rueda não colocam. A culpa é dos treinadores ainda? Não, é dele, não, pô. Mas aí já tem uma questão importante, Marcão. Você tá disputando vaga com o Diego e Everton Ribeiro. E aí. Mas será que a posição dele é ali, do Diego, na do Everton Ribeiro? Não, exatamente. Aí é o que o Nick eu acho que a posição dele. Eu acho que a posição dele é jogar como volante, segundo volante, num time que joga com 3 volantes. O Flamengo joga com 3 volantes, ele nunca vai ser aproveitado, cara. Ele não é homem de armação. Pra mim, ele jogaria num 4-4-2 que fosse um losango no meio-campo. Que ele seria um segundo volante. Teríamos um primeiro volante aí, ou o Arão, ou o Cuejar. Eu falei no TV Coluna que ele seria segundo volante. Isso. Eu colocaria o Cuejar como primeiro volante, o Arão pela direita e ele pela esquerda. Eu acho que é a única posição que joga. Exatamente. E mais uma vez um erro de planejamento, porque o Flamengo já jogava no 4-3-3 antes dele vir.
Nesse sentido, eu nem acho erro de planejamento, porque você dá a opção ao treinador de escalar dessa forma. Aí é opção, né? Você tem uma opção de mudar o esquema tático ali, mas... Que nunca foi usado. Mas... Só que exatamente a falta tá aí. E a cobrança? Quando você vê que não tá dando resultado e que jogadores que você contratou não estão sendo utilizados. E aí, onde é que entra a cobrança disso? Foi o que eu falei. O erro está em quem olha para a situação e não vê a normalidade. Porque se eu falar assim, se você vai num... Sei lá, você faz uma coisa, você compra um negócio e fala assim, meu filho, tá aqui as peças, tudo isso aqui, tudo de primeira linha para você usar. E o cara usar uma coisa remendada, fala assim, desculpa, você me comprou uma Ferrari, mas eu tô indo de Uno porque eu quero. Então, alguém precisa cobrar. Então, planejamento, mas pra mim está mais na parte do técnico, questão do técnico. Se eu tenho várias peças, bota pra jogar. O Rueda achou lugar, ele não via lugar para Diego e Everton Ribeiro jogando juntos. No outro jogo ele falou assim, ele mudou de ideia, falou, não, eu vejo agora, eu preciso. Então, por mais que você erre, você corrigindo o erro, tudo bem. Não, eu também eu acho a falta de planejamento também naquilo que ele citou. Por exemplo, se sabia que ano passado o Vaz ia ser o titular, então não contratasse Donati. Isso aí teve uma falta de planejamento. Porque você está contratando um estrangeiro, que você sabe tem um limite de estrangeiro, que é mais caro do que o que você vai deixar na titularidade, que no final acaba o que acontece. E o Donati arranjou uma briga com o Rosário Central lá na época, não sei o que, para vir pro Flamengo, não foi utilizado. Ele forçou a saída, não ele foi? Quis vir, Foi. E não foi utilizado. Então teve para mim tem também essa falta de planejamento, sim, na questão dos estrangeiros. Para mim a questão do problema estava no técnico, porque eu não me lembro muito bem se no questão do Donati, ele chegou na era Muricy ou o Zé Ricardo já. Não me lembro muito bem que ele chegou. Na Muricy, se não me engano. Pois é, mas quem continuou insistindo com os Rafael Vaz já foi o Zé Ricardo. Então, para mim, o Zé Ricardo tem maior culpa nisso. E fora o departamento de futebol, que não existe, pelo jeito, em falta de cobrança. Aí está o erro de planejamento, mais nesse quesito. Gente, mas agora uma cobrança só lembrando... O presidente ocupa a mesma função do vice. Exato. Só lembrando, o Rafael Vaz veio num momento em que a gente não tinha zagueiros, gente. A gente tinha nada. Foi improviso. Veio de improviso, né? A gente precisa lembrar dessa situação aí, porque o Vaz veio como uma solução barata e rápida, porque ele era barato, na época, estava na reserva do Vasco, fez alguns jogos bons contra o Flamengo, fez inclusive gol jogando lá na frente, né? Gol. Se a gente for lembrar. Foi uma solução barata. A gente naquela época ali, a gente tirou o César Martins de férias. Não sei se vocês lembram. Ele já tinha sido dispensado. O melhor goleiro que o Flamengo já teve. Eu acho que o César Martins ia pegar mais pênaltis que o Muralha nessa final, hein? Levava jeito. Ele fez aquilo aqui em Brasília. Chica Ruete. Foi. Então, assim, a gente tinha dispensado o César Martins voltou a jogar. Olha que absurdo. E aí sim a gente contratou o Vaz, sendo que o garoto Léo Duarte segurou um rojão violento nesse período aí, jogou, teve personalidade para jogar. Muita gente esquece do Léo Duarte, e não lembra que ele foi importante em 2016 em diversos jogos, enquanto a gente não tinha aí os zagueiros. A gente tinha o Wallace e Léo Duarte muitas vezes, cara, e não tinha outro zagueiro, entendeu? E aí o César Martins voltando de férias. A gente não tinha Juan ainda, não? Não. Ainda não. O Juan tava com Hever. Pois é, e aí que entra aquela questão da barca, cara. Ele veio numa época que ele se encaixava no time. Hoje ele não é mais jogador do time que a gente tem. A gente tem vários jogadores assim, né, Nick? A gente tem vários jogadores. Tem um monte, o Vale são deles. A gente tem jogadores que eram contratações plausíveis e normais pra época que foram feitos. O Márcio Araújo em 2014, gente, era um jogador do tamanho do elenco do Flamengo. O Gabriel ainda veio sendo um dos destaques do brasileiro passado, se eu não me engano. O Gabriel foi jogando pelo Bahia. No Bahia, ele foi uma revelação do campeonato jogando pelo Bahia. O problema é que ele foi uma revelação há 6 anos atrás. Não, e outra, isso foi há 6 anos atrás. Hoje não é mais, há 5 anos atrás, sei lá, eu acho que ele tá desde 2012, 13 aí no Flamengo. Então assim, hoje não é mais. Então o Flamengo precisa também desapegar um pouco desses jogadores, sabe?
E aí o que a gente vê é renovação automática pro Marcelo. Isso aí também. Foi o que eu falei da saída ser tão importante quanto a chegada. Pega o Adriano, pega o Bruno, tira o Bruno da cadeia, pega o Adriano, pega o Williams, pega esses caras todos, Zé Roberto Cachaceiro, esses caras que dá certo. É esses caras que dá certo. Não adianta botar esses filhos da puta, filho de mamãe do caralho do papai. Bota os vagabundos. Bota os vagabundos e fica devendo salário. Na hora, resolve essa porra. Pega a raça rubro-negra e vai daquela porra. Dá tiro, dá porrada na porra toda. Eduardo Bandeira, Rodrigo Caetano, mete a porrada. Deixa o Muri se infartar, morrer, que se foda. Entendeu? E aí essa porra ganha. Agora, lembrando do Juan, eu me lembrei de uma coisa importante agora aqui. Que o Juan chegou na final da Copa do Brasil como um dos melhores jogadores em campo e os melhores jogadores do torneio. E a gente ia de Rafael Vaz contra o Santos. E o Juan esteve desde o começo do ano. Então é por isso que eu jogo a culpa no técnico. Tinha jogadores melhores, mas não eram utilizados. Aí eu falo. Agora, eu não sei. Assim, vendo que o Juan tem jogado ultimamente, eu até aceitaria uma renovação com ele. Ele vai renovar, parece. Na verdade, essa questão do Juan, eu tenho uma coisa clara na cabeça. O time do Zé Ricardo não conseguia jogar com o Juan. Por quê? Era um time menos protegido. A zaga do time era menos protegida. Então a gente precisava realmente de zagueiros mais rápidos. O Rueda chegou, cara, e em pouquíssimo tempo, eu acho que o Rueda... Ele trabalhou a parte defensiva todinha. Ele tem 40 dias de Flamengo, eu acho. E uma das coisas que eu consigo notar perfeitamente a mudança dele foi a parte defensiva. Os laterais não sobem mais tanto, a gente é muito mais seguro atrás. Tanto é que a gente não sofre tanto aí atrás. A gente passou os 2 jogos do Botafogo, a gente passou sem sofrer perigo algum. Os 2 jogos do Cruzeiro. Exato. E aí do Cruzeiro também, né? Se não fosse a falha do Thiago, a gente passaria 2 jogos sem levar um gol. Sim. E nesse esquema do Rueda, ele explora justamente o ponto forte do Juan, porque o Juan ele tem uma belíssima visão de jogo, ele é muito inteligente nessa parte. E não exige tanto dele porque ele não está tão exposto. Exatamente, ele não está exposto. Ele é decisivo ali só. O que ele faz na zaga do Flamengo, o que ele cobre, o senso de cobertura, o senso de antecipação que o Juan tem. O Juan se antecipa às jogadas. Você fala assim, cara, esse cara adivinhou essa jogada, não é possível. Sim. Então assim, experiência, ele né, protegido, experiência também conta. Ele protegido, eu acho que ele ainda aguenta mais um ano. E mais, depois da declaração do Hever na Copa do Brasil, pra mim o Juan deveria pegar a faixa de capitão. Mas cara, eu não sei. Eu não sei porque eu acho que o Flamengo tinha que contratar algum jogador pra vir pra ser o capitão. Eu acho que o Flamengo tinha que trazer um Felipe Melo da vida, sabe? Eu acho que tá na hora de um cara. Eu não tava falando do próprio Felipe Melo. Eu tava me referindo a algum jogador que vai chegar no vestiário, jogar tudo pra cima e falar: que porra é essa que tá acontecendo? Cadê essa porra? Que porra é essa de eliminado pra não jogar uma competição a mais? Que eu acho que o Juan, ele merece a faixa justamente, não por ele ter essa voz de vambora, isso aqui é Flamengo, não sei o quê, mas por ele exercer a função dele muito bem no campo, é o que mais se entrega e ele, pela idade dele ainda, ele é o que mais se entrega, ele parece um jovem em campo. E por ele saber o que significa a camisa do Flamengo, sabe? Ele ser uma parte da torcida ali em campo também. Então eu acho que ele merece por isso. Capitão tinha que ser o Matheus Sábio, porra. Esse que é o jogador que dá o sangue pelo time. Não, jogador que dá o sangue pro time é Ederson. Cara, quem tinha que ser o capitão do Flamengo então é o René, porque ele tem 3 braços, aí deu uma mão pra botar a faixa. Este FlamengoCast teve sua captação, edição e sonorização efetuadas por Rádio Vitamento. Realização: flamengocast.com.br